por internet mesmo, sem precisar estar vindo na loja. E a gente queria entender mais também sobre isso, mais sobre isso também, sobre a parte de briefing dos dois lados, tanto de quem atende e depois dos consultores. Tá, perfeito. Aqui tem mais a Glaucia, Karina e Felipe. O que eles são? Consultores. Todos consultores. Tá. Bom, vamos lá. Então vou me apresentar. Meu nome é Henrique Perucci. Eu sou o gestor geral aqui da loja de Tubarão. Peguei a empresa aqui fazendo um faturamento. Hoje nós estamos 3 vezes o faturamento, né? Montamos um método, né, que está validado, inclusive temos ensinado outras lojas da nossa regional a aplicar esse método, mas eu precisaria, antes de poder passar algo que possa acrescentar aí no processo de vocês, eu precisaria entender melhor algumas questões para eu poder me contextualizar, porque são cenários diferentes, são locais diferentes, é um público diferente, então preciso entender onde é que está esse gap de vocês aí, onde é que está dando a falha, bom, e se tem falha também, não sei, mas acredito que vocês querem corrigir ou melhorar algum processo, senão isso aqui nem estava acontecendo, inclusive. Então, eu precisaria entender para poder me contextualizar e daqui a pouco tentar, se o método não for o mesmo, que é muito possível que isso aconteça, eu tentar pelo menos acrescentar para vocês de alguma forma, contextualizando esse método, tá? Então, bom, a Gabriela, então, seria assistente de vendas aí, a pessoa que recebe o lead, trabalha ele, né? Talvez um CRM, algo nesse sentido. Fazendo agendamento com o cliente, você direciona para os consultores, é isso? Tá. E aí, quando chega nos consultores, bom, antes de chegar nos consultores, qual é a média hoje de conversão que tu tá tendo, Gabriel, para agendamento? Assim, eu tenho muita troca com os leads, muita interação com eles. Eles normalmente eles estão cientes, tem que vir à loja e acabo passando para o consultor, só que eles não têm muito retorno positivo, porque uns acabam, eles têm ciência alguns têm ciência do orçamento e de repente não cabe para ele, outros querem que passa para eles por internet, para eles saberem se eles compensa para eles irem até a loja, aí uns já não retornam mais, então fica nesse. A gente parece que morre muito na parte do projeto em desenvolvimento. Às vezes os consultores eles até perdem bastante tempo desenvolvendo o projeto e acaba não tendo encontro com o lead. Tá. Esse número de conversão tu tem na cabeça ou não tem? Por exemplo, a cada 100 leads tu converte quantos em agendamento, seja showroom, seja visita, enfim? Eu tenho alguns números aqui para poder ajudar, tá? Eles usam o mesmo sistema que a gente, tá, Henrique? Que é o Como. Então, a parte de primeiro contato, que seria o contato inicial ali que a Gabi faz, a gente tem 55%. Esse número está dentro daquilo que a gente espera médio do mercado, tá? Inclusive, similar ao que vocês têm aí, Henrique. Eu acho que a principal dificuldade... Acho que está até melhor. Eu peguei aqui 120 dias, tá? Os últimos 3 meses, ou 4 meses, desculpa. O da Lucasa está em 67 e o da Cutina está em 65, tá? A dificuldade, eu acho que está sendo já no momento mais para frente. A nossa segunda métrica aqui, e aí... Não, mas que número é esse, Sadal? É o nosso que a gente chama de SAL, tá? No de vocês é o que vocês chamam de contato respondido. Mas não é esse número que eu tô tratando. Os últimos 120 dias, tá? 4 meses. Não, mas eu tô tratando do número... de visita na loja. Exatamente, isso, de agendamento. Que no final é isso que nos importa. Isso. Aí eu te falei assim primeiro, só pra gente saber de que base a gente tá saindo. A base é bem similar percentualmente, tá? Porque o nosso número tá menor que esse. A diferença que muda bastante é nesse momento que você perguntou, que é, por exemplo, visita no showroom, né? Atendimento showroom. Vocês aí, Henrique, no caso, tem 26%. O pessoal da Cutina aqui, na apresentação realizada, que a gente está chamando, que eu vou aproximar para isso, tem 5% hoje. Então, 5% do total, tá?
Então, hoje a gente está falando de um percentualmente 5 vezes mais aí o que eles estão conseguindo levar para a loja, na Lucasa, do que na Cutina hoje. O que acontece? É que são processos diferentes, né? Eles fazem todo o atendimento pelo WhatsApp, os consultores, possivelmente, fazem briefing pelo WhatsApp, eu acredito que recebem o projeto pronto, talvez, ou briefam o cliente pelo próprio WhatsApp, pela planta baixa, enfim, e aí vocês já trazem o cliente para a loja, para a apresentação. É isso, né? Isso mesmo. É um processo muito parecido com o Bonato, viu, Sodal? Daqui, porque é muito parecido mesmo o mesmo mercado, tá? Então, o que acontece? Bom, o primeiro ponto, assim, que eu posso dizer para vocês, acho que vocês teriam que eu teria que me aprofundar melhor para poder entender e poder contextualizar e poder aplicar, tentar aplicar algo na vida cotidiana de vocês, né, nos métodos, dos processos. No entanto, eu vou falar mais ou menos o que a gente acredita e é como a gente tem levado os nossos processos para que vocês adaptem, depois discutam, ou até mesmo depois a gente faça uma nova troca para a gente poder, daqui a pouco, tentar melhorar isso. E aquilo que for de bom, vocês absorvam, né? E aquilo que não faz nenhum sentido a nível do contexto, aí deixamos de lado, tá? Até porque isso também vai ser está sendo uma novidade para mim, pelo fato de todas as lojas que a gente está treinando aqui, já estamos falando de 11 lojas, a gente já treinou aqui, mas são todas da região, enfim, do estado de Santa Catarina, então o público, por mais que seja um pouco diferente, mas ainda é a mesma mentalidade, a mesma consciência, então aí possivelmente a gente está falando de um público um pouco diferente, né? Quer falar, Gabriel? Sim, e também se você puder abordar junto, falar se vocês acabam fazendo atendimento por chamada de vídeo, como que funciona, porque a gente não tem essa prática. A gente até não confia muito nessa prática de passar por vídeo. Tá, beleza. Então, assim, vamos lá. Eu vou falar um pouco dos nossos processos, e aí quem tiver dúvida, levanta a mão, enfim, um pouco de como o nosso mindset, como a gente pensa, assim, a nível do nosso negócio, tá? Qualquer coisa vocês me interrompam e a gente vai fazendo essa troca. Bom, em relação a início de todo o processo de lead, que é com a Gabriele, analogamente é a NAI, aqui na nossa empresa, a gente chama de assistente de vendas, algumas empresas chamam de assistente de telemarketing, enfim, algumas assistente de negócio, cada um tem uma nomenclatura, nós chamamos de assistente de vendas. Ela faz todo esse processo inicial, essa gestão de relacionamento, tá? E então, o que a gente entende assim como fundamento básico para quem trabalha com o lead, tá? A gente não filtra, tá? Lead não se filtra. Bom, isso é uma máxima hoje nas vendas, né? Enfim, nesse mundo. Então a gente não filtra lead. A gente deixa para o consultor que está mais capaz, ou deveria estar mais capaz, para trabalhar esse lead, brifando ele, entendendo ele, como a Juca fala, a gente precisa entender para atender. Então, ele naturalmente vai estar mais capacitado, porque faz todo dia, né, quebra de objeções, enfim. Então, quanto menos a Gabriele, no caso, filtrar esse cliente, né, melhor, tá? Então, essa é uma máxima, né, que a gente tem aqui como fundamento, nosso fio condutor, né? Lead não se filtra. Bom, Henrique, existem exceções, né, quebra de processo? Sim, existem momentos que a gente foge do padrão, inclusive aqui eu sempre digo que o nosso padrão é adaptar o padrão correto para o cliente, então cada cliente ele vai ter seu padrão, no entanto, existem alguns fundamentos básicos para a minha equipe que são inegociáveis, tá? E quando eu falar desses fundamentos inegociáveis, eu vou deixá-los claro aqui para vocês, tá? Então, assim, no teu caso, Gabriel, o que nós acreditamos aqui, tá? A gente sempre fala assim, ó, imagina tu ligar hoje para a Toyota e falar assim, olha, eu quero ver uma Hilux aí, né? Aí o cara atende e fala assim, oi, Henrique, tudo bem? Vai ser um prazer te atender aqui, meu nome é Gabriele. O senhor gostaria de conhecer a nossa Hilux? O senhor já conheceu ela em algum momento? O senhor já teve contato com ela? Primeira vez? Não, é a primeira vez.
eu gostaria de marcar um test drive. Ah, então tá, então vou marcar um test drive. Acabou. É isso e já era. Agora, tu imagina se fosse no caso assim, que legal, Henrique, o senhor não conhece ainda a nossa Relux, mas deixa eu lhe perguntar, esse é o momento certo para você estar tomando essa decisão? O senhor tem algum carro na troca? O senhor vai fazer um investimento de que forma? Qual o modelo? Eu começo a colocar um monte de barreira para esse cara vai fugir, né? Então, no fim, a gente precisa, esse primeiro contato, nós precisamos tirar muros, tirar barreiras e não colocá-las, né? Essas barreiras elas vão ser extremamente importantes na hora do briefing e dos consultores, tá? Então, no processo do primeiro atendimento, existem alguns passos que são fundamentais para nós. O primeiro deles, tá, é tentar entender do cliente o nome dele, obviamente, quando ele entra ali, então a gente pergunta nome, cidade, o ambiente, né, e a cidade onde ele está orçando. Então ele vai responder isso. E ligar para ele, tá? Primeiro contato sempre por ligação. Sempre ligação, tá? Eu não sei como é que tu faz aí, mas o primeiro contato sempre ligação. A probabilidade de você ter sucesso na sua conversão, ou seja, tirar ele da tua mão e empurrar para o consultor, aumenta mais de 90%, tá? A chance, comparado aos outros métodos, né? Então, ligação, esse é o primeiro ponto, tá? Entendendo daí nome, cidade, fazendo esse único filtro que a gente faz aqui é nome, cidade e o ambiente. E é isso. Ele respondendo isso, a gente liga, tá? Ligando para esse cliente, a gente vai desenvolver, vai entender um pouco melhor ali e o que ela tenta entender. Ela pergunta para ele se ele já conhecia a nossa marca, né? Ele fala possivelmente que não, possivelmente que sim, aí na região de vocês vai falar que sim, e aí ela já tenta de cara marcar. É objetivo, prático objetivo. Então legal, então gostaria de estar agendando uma visita, né, aí na sua residência, sem custo algum, ou de recebê-lo no nosso showroom. Aí eu não sei como é que é a dinâmica de vocês a nível de logística, sair, como é que é trânsito, coisa assim, se é complicado. Vocês costumam receber ao invés de ir. Aqui nós vamos para o cliente e ao invés dele vir, porque, como eu falei, ele ter que vir até o showroom é mais uma barreira, é mais um problema para ele. Entende? Até ter o contato primeiro, que é o contato tete a tete, presencial, a gente tem que tirar o máximo de problema para ele, né? Então, ele ter que começar a responder um questionário de início ou ter que ir até o local, isso é um problema, é gasto de energia, e eles não querem gastar energia. O ser humano não quer gastar energia, né? A gente quer ficar quietinho, acomodado, nível sobrevivência, né? Isso é bem primitivo nosso. Então, o máximo que a gente puder não exigir que ele gaste energia, melhor. Mas eu não sei o contexto de vocês, então um pouco vocês, ao invés de ter que ir, né, no local, vocês acabam mandando ele vir. Então aqui a gente liga e tenta marcar a ligação é para marcar uma visita, que é o segundo processo. O primeiro processo é ligar, o segundo processo é ir na casa do cliente. Sem custo algum, ir lá conhecer ele, entender melhor, para poder estar desenvolvendo esse projeto. Bom, ele teve dificuldade, ele não aceitou, enfim, a gente convida ele para vir ao showroom. Terceiro processo. Então, são 3 processos, primeiramente. Ligação, ir até a casa dele, vir até o showroom. Existe um quarto processo, que é o processo quando o cliente tem um projeto e ele manda para a gente esse projeto, tá? E ele quer orçar em cima desse projeto, tá? Então, o que é inegociável para nós aqui? Não filtrar o cliente, não podemos filtrar. E segundo, não passamos orçamentos pelo WhatsApp. Isso é expressamente proibido aqui na nossa loja, tá? Como eu vou falar isso algumas vezes, repetidamente, que precisa entender o contexto de vocês, né? Possivelmente vocês têm mais 4, 5 lojas planejadas de nome, de renome, indústrias perto de vocês, então isso deve impactar e vocês devem se adaptar a isso. Tá? Aqui, no nosso caso, nós não temos marcas grandes competindo conosco, mas temos o pior cenário no país hoje, que é a cidade com o maior número de marcenarias per capita. Então, só aqui na cidade a gente tem mais de 512 marcenarias, então a nível por densidade demográfica, né?
é a maior, é a cidade hoje com o maior número de marcenarias no país. Então a gente tem muitas dificuldades quanto por exemplo, nós trabalhamos com MDP, né? Então as marcenarias não trabalham com MDP, elas trabalham com MDF, então detonam a gente porque a gente usa MDP. Dizem que nós somos modulados, então a gente recebe vários clientes com dificuldade de fazer orçamentos conosco por causa disso, porque acreditam que nós somos modulados. Então, nós também temos as nossas dificuldades e precisamos quebrá-las, tá? Então, o processo nosso aqui na parte da Gabriela é essa inflexibilidade quanto a filtrar o cliente e passar o orçamento. Isso é expressamente proibido. Exatamente por termos uma concorrência muito desleal e grande, a gente precisa se destacar de alguma forma, tá? E como eu percebi com o tempo que mais vale nós atendermos pouco e converter esse pouco do que ter um follow-up gigante, né, de atender vários, fazer projeto e fazer e apresentar e no final não converter. Isso é a pior coisa a nível de ambiente, a nível de psicológico profissional, né? Então, às vezes está ali a projetista se matando, fazendo 1 milhão de produção por mês, 700 mil de produção por mês, para chegar no final do mês e ter uma remuneração baixa, e isso vai desmotivando, como os consultores também. Então, a gente entendeu que a nossa assistente de vendas, que é a Nai, né, que analogamente é a Gabriele, ela não pode filtrar esse cliente, porque ela tem que trazer para os consultores. Quando cai na mão do consultor, ele tem que fazer todos os filtros possíveis e alinhamentos. Nós chamamos de gerir expectativas, tá? E alinhar o financeiro, tá bom? Então, a gente precisa ter um alinhamento, né? Isso muito claro com o cliente, tá? Porque se a gente não gerir esse interesse, né? Essa gestão de interesse e esse alinhamento de expectativa com o cliente, vai dar merda depois na apresentação. O financeiro não estava alinhado, aí o cara chegou lá e falou, não, ficou muito fora, ou ele diz, não, vou pensar, vou falar com a minha esposa, porque faz a apresentação sem a esposa, só com o cara, ou faz a apresentação só com a esposa, sem o cara, e ele é o financeiro. Então, esse tipo de coisa, na nossa loja isso não existe, né? Porque a gente perde o cliente, a gente filtra o cliente antes, ele não passa nos nossos testes. O cliente, para chegar na mesa de apresentação aqui na nossa loja, ele tem que vencer algumas etapas, né? E se ele vence essas etapas, ele chega até a apresentação. É como se fosse um joguinho de videogame. Ele vai avançando as etapas e ele avançando as etapas, a gente chega lá e é por isso que a gente tem uma conversão hoje que está beirando aí, de cliente, está beirando aos 80%. Então, a cada 10 clientes que a gente apresenta, 8 a gente vende, tá? E de valor, a gente está chegando a 70%. Então, a cada 1 milhão a gente vende 700 mil, ou a cada 100 mil a gente vende 70 mil, né, a nível de valor, tá? São os nossos números dos últimos 6 meses. Então, por quê? Porque a gente filtra esse processo até chegar à apresentação. Não é qualquer um que senta na nossa mesa de apresentação, não é, tá? Então, só que a gente, comparado a algumas lojas, a gente tem poucas apresentações, isso é fato. A gente tem no mês aí 15 apresentações, 20 apresentações, né? E aí, volto a dizer que essa comparação com vocês deve estar nas suas devidas proporções, porque vocês devem ser muito maiores, enfim, tem muito mais equipe, então isso naturalmente vai ser maior. Mas, então, a Gabriele fez essa conversão, bom, aí tem várias possibilidades, ela liga, dá certo, ela agenda essa visita, ou ela consegue agendar para o showroom, né, de alguma forma ela conseguiu, deu sucesso. Bom, o cliente não quis. Só aí, Gabriel, tem várias questões, como por exemplo, o cliente não quis te atender, clientes que está numa correria não pode te atender, que quer ter que ser pelo WhatsApp mesmo. Bom, aí tem várias situações que, se a gente for levar a exaustão aqui, né, aí o bom seria fazer no particular para não cansar todos que estão aqui na reunião, né? Bom, Rick, eu realmente tenho algumas dúvidas, porque às vezes eu ligo, o cliente não quer me atender, às vezes ele diz que é só WhatsApp, às vezes ele é grosso, como é que eu saio? Bom, a gente tem argumentos para tudo isso, tem saídas para tudo isso, o nosso método está muito bem feito, muito bem criado,
e aí depois a gente pode levar a exaustão com você. A gente está desenvolvendo um curso, inclusive, esse curso a gente vai disponibilizar para todas as Italinhas, né, que vai tratar especificamente de cada detalhe e de cada objeção de cada setor. Né? Pode falar. Quando vocês agendam no primeiro contato, mas se a pessoa ela tem a planta, vocês ainda veem a necessidade de fazer o agendamento para ir até o imóvel dela? Eu faço muito briefing também de valor, porque muitos eles chegam com a noção de valor de marcenaria. Então, aí eu acabo vendo tipo, se ele tem uma noção de investimento. Se ele tiver a noção, aí a gente passa. Se ele não tiver, eu meio que passo mais ou menos a noção para ele. E a gente também vê por aí se é um filtro para a gente, né? Se ele vai para frente ou se... Entendi. O que acontece? Vamos analisar. É que eu precisava de dados, eu precisava de números para poder entender isso, né? Mas eu te perguntei, esses números estavam inclusive meio vagos. Então, assim, primeiro ponto, a gente precisa entender os números, né? Então, a cada quantos leads na mão da Gabriela, quantos ela consegue converter em visita? Em quantos números de visita, quantos a gente consegue levar para apresentação? Em quantas apresentação, quantos a gente consegue converter? Esses números o time precisa estar entendendo e sabendo disso para saber onde é que está o gap, onde é que está o problema, onde é que a gente precisa melhorar a copy, né? Então, assim, cara, o meu número tá bom, tô mandando 50% do que eu atendo, eu tô mandando pros consultores, mas chegar nos consultores, tá dando BO e tá indo uma minoria para apresentação. Então, é lá nos consultores que a gente precisa alinhar a copy, precisa melhorar alguns detalhes, né? Mas o que a gente percebe é que esse método que vocês estão fazendo, ele não está dando muito, não está sendo muito satisfatório para vocês, né? Porque vocês estão procurando ajuda. Isso é muito legal, é assim mesmo, o caminho é esse, é humildade, é pegar quem está fazendo, absorver quem está fazendo bem e tentar absorver, né? Mas nesses casos, Gabriel, quando o cliente ele tem projeto, bom, primeiro, como eu te falei, né, voltamos a essa inegociável, né? A gente não passa orçamento pelo WhatsApp, tá? Nunca. Assistente de vendas, que seria você, marca e aí com o consultor. A probabilidade de avançar num processo de vendas com o cliente presencialmente já não é alto. Se faz isso pelo WhatsApp, diminui drasticamente esse número, tu entende? Então, vocês precisam entender que quanto mais longe vocês ficarem do cliente, mais sem compromisso vocês se relacionarem com o cliente, mais fácil e menos dolorido vai ser para ele descartar vocês. Então, às vezes o número vai ser menor para fazer esse contato presencial, vai ser menor, mas vai ser mais qualitativo, vai ser com maior qualidade. E aí é possível que a venda e a conversão aumente, tá? Então a gente não passa preço, orçamento pelo WhatsApp. Quando ele tem orçamento, e isso aconteceu ontem, inclusive eu estava conversando com a Nay aqui, a gente tem, então são 4 processos: ligação, visita na casa do cliente, visita no showroom, e aí são etapas, né? Na ligação, ela vai tentar, o motivo da ligação é tentar a visita. Se ela não consegue, né, tentar a visita, ela tenta vir para o showroom. Se ela não consegue vir para o showroom, porque ele já tem o projeto e ele não quer se comprometer, ele não quer ir na loja, ele não quer que ninguém vá lá na casa dele, e o projeto está aí, se virem, entendeu? Eu estou mandando o projeto para vocês, eu dei um jeito de vocês, entendeu? Passe um orçamento, eu vou analisar o orçamento e aí depois eu entro em contato se for esse orçamento me atender, né? Esse tipo de cenário, tá, que é o nosso cenário último, nós continuamos sem passar orçamento, e se ele tiver que correr, ele corra, o problema é dele, não é nosso, tá? O que a gente faz é não... Porque se a gente passa orçamento, mais uma vez, a gente aumenta e muito a probabilidade desse cara nunca mais voltar. E tu deve sentir isso direto. Porque quando tu passa orçamento, a grande maioria, estão falando aí de 90%, esse número, e não é uma hipérbole, é realmente um número muito alto, que não voltam mais, tá? Sadal, eu já vou te dar a palavra, tá? Só para finalizar, não quebrar o raciocínio. Então, assim, esse último contato, tá, Gabriel? A gente manda um áudio
com alguns pilares, com algumas estruturas nesse áudio, tá? É uma copy muito bem pensada, uma copy muito bem bolada, e ela tem um efeito muito positivo, tá? Mas muitas vezes acontece dele mesmo assim não voltar, e tá tudo certo. Ele que siga a vida dele, então, com os orçamentos, 15 orçamentos diferentes, cada um para cada lado, né? Um em Marte, outro em Vênus, um lá na puta que os pariu. Então, assim, cada um em cada lugar, e aí o problema é dele, ele que se vira, entendeu? A gente não vai perder tempo com isso. Porque a pior coisa que tem é uma equipe se dedicar, chegar lá no final e deu tudo errado, né? Perdeu tempo. E o problema não é o cliente, o problema é da porta para dentro. É o time que não entendeu o cliente, que sabia que ia dar merda e mesmo assim investiu, ainda foi. Então, assim, a probabilidade de, a cada 10 clientes, você trazer um, né, você trazer dois, isso obviamente que vai acontecer, mas é um número muito baixo pela energia gasta e pelo tempo gasto para esses 10 clientes. Então, mais vale não atender esses 10 clientes, perder esses 2 clientes, que seja o caso, e ganhar outros clientes que realmente vai fazer sentido entregar essa energia. Então, esse áudio, ele contém alguns pilares, como, por exemplo, falando um pouco da nossa marca, quem somos, né, o tamanho que nós somos hoje a nível América Latina. Esse é um dos pilares do áudio. Um outro pilar do áudio é os nossos diferenciais, né? Então ali no áudio a gente vai falar um pouco, mais um áudio muito fluido, muito leve, nada robotizado, né? O terceiro áudio é falando sobre o problema que o cliente tem em fazer o projeto e a falsa ilusão, né? A utopia que ele tem de que depois de ter feito um projeto com o arquiteto, o problema dele acabou. E não acabou. Na verdade, vai começar agora, né? Porque a partir do momento que ele faz um projeto e começa a disparar para um monte de marcenaria, no final, o que ele está buscando? Ele está buscando preço, né? E quando ele busca preço, a probabilidade dele se dar mal é muito grande. Seja ele por uma segurança jurídica que não vai existir, do cara dar falência, do cara não entregar no prazo, e bom, por aí vai. Vários e vários motivos, né? Entregar devagarinho, vai entregando um pedaço, entregar outro. Assim, é só estresse. Quando você busca só preço, a probabilidade de você ter problemas é muito maior. Então, a gente precisa falar para ele no áudio que essa busca que ele está fazendo, de achar que os problemas dele acabaram depois de um projeto feito, e que agora os orçamentos que ele vai receber, ele vai optar pelo menor, isso, no final, pode ser um grande problema para ele. E que os problemas dele podem começar agora, se ele seguir nessa linha, né? O segundo ponto é falar que daí, no caso, o quarto pilar, é falar que a gente precisa entender, inclusive, se esse projeto que ele desenvolveu com o arquiteto atendeu ele. Porque muitas vezes acontece que ele e o arquiteto não se entenderam no final. Isso acontece muito, muito, muito. Eu não sei aí na região de vocês, mas aqui acontece muito. Da relação entre cliente e arquiteto já ficar bem desgastado, porque os arquitetos às vezes não querem refazer os projetos. E aí já fica meio... Ele diz, tá, deixa assim, e no final não era bem aquilo. Então, e aí a gente só vai entender, aí a gente pega o projeto dele, reproduz o projeto dele, chega na hora da mesa, ele falou, eu não tinha te falado isso, mas inclusive essa lavanderia aí eu queria mudar e tal. Aí a apresentação vira briefing, né? Então, esse tipo de gatilho na hora desse áudio, que é esse quarto pilar, muitas vezes se conecta com o cliente, porque o cliente fala, é a vida dele. Realmente, o meu problema com o arquiteto foi terrível, eu preciso de alguém que me entenda, e aí ele vai enviar na gente alguém que vai entender ele. Então, a gente joga vários e vários gatilhos nesse áudio, para um deles pegar o cliente e fazer com que ele volte, né? E o quarto, e o quinto, né, pilar, é o pilar de que ele entendendo, né, que esse projeto pode ou não pode ter atendido ele, ainda assim ele está recebendo inúmeros orçamentos díspares, ou seja, cada um num lugar. Ele pega um orçamento para o mesmo projeto de 50 mil e o mesmo projeto com um orçamento de 30 mil. E ele não entende o porquê. Então a gente fala nesse áudio, nesse pilar, que a nossa empresa ela não só ela fornece imóveis, né, de excelente qualidade, hoje o que tem de melhor no mercado, mas ela também presta uma consultoria a nível do que é um móvel planejado. Então, a gente explica o porquê que esses orçamentos são díspares, o porquê que tem orçamentos no mercado hoje que cada um aponta para um lado, entendeu?
é como o Chaves falando, assim, né? Eu vou para lá, né? Ele aponta um para cada lado, assim. É a mesma coisa. E ele não entende o porquê. E a gente está aqui para explicar isso. Esse é, inclusive, um dos nossos processos, a consultoria, explicar o porquê que ele recebe orçamentos tão diferentes, né? Um vai estar tratando de chapa de baixíssima classificação, né? 4 e 5, né? Uma vai estar trabalhando com uma fita de bora. Aí a gente vem com o nosso produto. Aí a gente vem com a apresentação do nosso produto, né? Explicando os diferenciais do nosso produto. E, bom, a cada 10 mensagens que a gente manda, a gente consegue trazer de volta 6 clientes, tá? Só vocês terem uma ideia. 4 ainda continuam não querendo, mas 6 a gente traz de volta. E quando a gente traz esse cliente de volta, a gente traz com muita qualidade. Porque ele entendeu quem somos, ele entendeu o nosso posicionamento, principalmente para a gente não ter passado o orçamento, tá? Então, esse seria o último ponto no teu caso, tá, Gabriel? Quando ele manda o projeto e ele quer orçamento, e aí, bom, no teu caso, tu dá orçamento, a gente não dá, e a gente explica isso para ele, do motivo pelo qual a gente não dá, entendeu? Porque existem muitas variáveis aí nesse processo, e não faz sentido entregar para ele um orçamento que no final ele vai ver só número, sem entender o que de fato é esse número, tá? Então seria isso aí. Sadal? Gente, só para tentar complementar um pouquinho, eu já ouvi de tudo nessas discussões, tá? A gente tem hoje mais de 70 clientes ativos aqui, todos de imóveis planejados, a gente já passaram pela Cômodo quase 200 clientes, a gente já viu de tudo nesse processo comercial. Gente que na primeira conversa já fala, custa mais ou menos 50 mil, tem dinheiro? Não tem dinheiro, próximo. E tem gente que também faz de tudo, faz o trabalho inteiro e depois no final do dia reclama que trabalha de graça, né? Então, tem todas as pontas aí possíveis e imagináveis. Acho que o Henrique falou bastante aí bem no sentido de, adaptem a realidade de vocês. Não esperava também que o Henrique fosse aqui a mão de Midas, que ia botar a mão aqui e passar, triplicar o faturamento de vocês também. Esse é um trabalho árduo aí que o Henrique vem fazendo há mais de quase um ano, eu acho, né? Mais de ano. Que é todos os dias, 2 anos, todos os dias lá do lado da equipe, treinando, falando, etc. Então, é um trabalho, de fato, de longo prazo. Mas acho que tem bastante coisa para a gente aproveitar aqui. E aí, eu queria aproveitar para deixar um questionamento aqui também, que eu acho que muita gente costuma fazer nesse momento. Só antes disso, falar um pouquinho desse insight, né, que eu acho que foi o grande insight que o Henrique trouxe, e muitas vezes quando a gente mesmo faz essas sugestões aqui como agência, e aí também é difícil, um pouco mais difícil das pessoas nos ouvirem, né, porque a gente não é uma loja, então a gente não tem os números para provar como o Henrique tem, né, e às vezes pode ser visto como conflito de interesse, às vezes, né, pela questão da gente ser a agência da loja também, mas que a gente fala que, cara, cuidado com esses filtros muito grandes iniciais, né? Então, colocar barreiras no cliente que não te conhece, não sabe seu diferencial, não sabe por que o que você tem de tão melhor do que outras 3 ou 4 lojas que eu estou falando aqui, não te conhece pessoalmente, não tem a conexão, criar barreiras é muito difícil para você conseguir passar essa pessoa, né? Então, eu acho que uma coisa que foi legal que o Henrique trouxe, que é novidade para a gente também, é muito bacana, estamos aprendendo junto aqui com vocês, é essa realocação das barreiras, digamos assim, né? Chamei aqui de realocação das barreiras, que não é que você não vai botar essas barreiras, acho que são importantes em um dado momento para você justamente não trabalhar de graça, que foi o que eu falei agora há pouco em algumas lojas que a gente já ouviu, mas colocar elas nos momentos certos, né? Então, no momento ali que você já se conectou com o cliente, que ele já sentiu ouvido, ele já deu um tipo de comprometimento com você. Ele te receber na sua casa também é um compromisso, né? Ele tem que separar um tempinho dele, tem que abrir as portas para você, né? Então, também não são todos que aceitam, né? Então, e essa parte da realocação dessas barreiras que o Henrique falou, vem muito no pré-projeto, né? A gente vê, as pessoas às vezes enxergam como sendo muito trabalhoso passar o cliente, e às vezes ele não evoluir no briefing, etc., mas muitas vezes é muito trabalhoso fazer um projeto que não vende, né? O projeto ele é bem árduo, apesar de ser no conforto do ar-condicionado e da loja, e não é na rua, né? No trânsito, como o Henrique falou ali, eventualmente para visitar o cliente, mas ele também demanda bastante tempo, né? Então, hoje, na estrutura que o Henrique fez aí, me corrija se eu estiver errado, a Lucasa decidiu limitar bastante o número de projetos executados, fazer projeto para quem vai comprar, né? Mas expandiu bastante o conhecer novos clientes, conhecer novas pessoas. No final das contas, essa pessoa pode até não comprar agora de você, mas pode te indicar depois para outra pessoa, né? Porque foi bem atendido. Então, isso é o que eu entendi aqui, né?
E só para vocês terem uma ordem de grandeza, hoje a gente tem campanhas junto com a Lucasa ali que vão a gente tem campanhas de até 80 quilômetros de raio. Então, é longe. É carro, é gasolina doidada, né, Henrique? Para chegar nesses clientes ali. Hoje, a gente limitou as campanhas aqui da Cutina para 10 quilômetros, pelo que eu estou vendo aqui, eu peguei um pouquinho com o time aqui. Então, a gente fez essa redução, a gente sabe, sim, que é uma cidade de maior população, né, mas mesmo falando de cidades, Tubarão sendo muito menor, né, nível de população do que Niterói, hoje as nossas campanhas de Niterói, com esses 10 quilômetros, estamos falando de mais ou menos umas 200 mil pessoas, pela estimativa do Facebook, tá? E pela estimativa do Facebook também para Lucasa, esses 80 quilômetros, a gente está falando de quase 700 pessoas. Então, a gente atinge muito mais gente, né? Então, facilita também toda a parte de campanhas, de ter mais oportunidades, né? Então, enfim, só para trazer um pouco de alguns números aqui de vocês, desse lado aqui da agência também, né? E tentar clarear um pouquinho das palavras do Henrique. Ótimo, ótimo. Não, e assim, até colocando isso, Sadal, que tu levantou a mão, você quer falar? Eu te cortei, desculpa. Foi sem querer, eu fui mutar aqui. Tá. Bom, em relação ao raio, né, nós... bom, quando é muito longe o cliente, quando ele bate nesses 80 km, obviamente a gente dá uma filtrada um pouco maior, então por isso que eu falei que existem questões que são negociáveis, uma delas realmente é esse filtro, mas quando ele está muito longe desses 80 km, a gente entra um pouquinho mais fundo, como por exemplo, a gente faz algumas perguntas que a gente não faz quando é cliente próximo. Quando ele passa de 70 km, ali, 65, 70 km, que já são cidades que a gente já conhece aqui, né? A gente já faz outro tipo de pergunta, como por exemplo, o que lhe chamou atenção no nosso anúncio? O que te chamou atenção na nossa empresa? Aí ele vai dizer, me chamou atenção o parcelamento. Porra, aí a gente já dá ali a ficha cadastral, né? A gente não sai assim a torre direito ligando o carro e saindo, né? Às vezes ele responde, né? Como acontece, né? Então tudo é um mind map, né? Assim, vai para cá, daí aqui deu ruim, aí vem para cá, não, mas aqui deu boa, vai para lá. Então assim, a gente vai seguindo um mapa, né? Então aí nessa casa ele fala, o que me chamou a atenção foi a qualidade. Porra, aí agora a pior coisa aí até lá, faz tudo para o cliente, e depois faz análise de crédito, e aí voltando de lá faz análise de crédito, o cara tá queimado, tá com a língua preta. Aí fez tudo de graça, né? Então a gente já tenta pelo menos pegar o filtro dele da aprovação, se é parcelamento. Mas quando é qualidade, quando ele fala que chamou atenção a qualidade, aí a gente tenta seguir por um outro caminho, e até a gente vai tentando tirar o máximo que der até lá. Se no final não der, a gente vai fazer o quê? Né? E esse papel é de quem, Henrique? É do consultor? É seu? É da estrutura de vendas? Então, quando ele fala, por exemplo, que ela vai perguntar, ela sempre faz a primeira pergunta, né? O nome, cidade e ambiente, né? Quando ele fala cidade, a gente já sabe onde é que é. Então, se está nesses 80 km, ela liga para esse cliente, entende? Que é o processo, né? Ela tem que seguir o processo. O processo vale mais que resultado, tá? Então, eu acabei de fazer o desligamento do meu melhor vendedor, o cara que mais vendia aqui dentro, entendeu? As pessoas me chamam de maluco mesmo, tá? Bom, realmente eu tenho um objetivo e eu sei onde eu quero chegar, e ele não seguiu os processos, entende? Ele não seguiu os processos. Então, ele negligenciava demais os processos. Então, o processo, ele vale muito, né? Então, a gente precisa dar muito valor aos processos. Quando se tem, né? Quando não se tem, é o tacacá, bate cabeça e cada um vai do seu jeito, paciência. Mas aqui tem um processo muito claro. Então, quando ela liga, então ela manda a pergunta e liga para o cliente. Quando ela liga, ela pergunta, o que te chamou a atenção? Aí o cliente vai falar, me chamou a atenção o parcelamento. Ela fala, então, o parcelamento é junto à nossa indústria, nossa fábrica, a gente poderia, então, antes de estar indo aí, estar fazendo uma pré-análise, daí a gente pega os dados. Então é ela que faz isso na ligação, né? Se no final a gente não conseguiu, ela falou que a qualidade é isso, aí no final a gente tem que ir, paciência, a gente vai, entendeu? É o sangue na mão do médico, né? A graxa na mão do mecânico. A gente vai se sujar, faz parte do nosso negócio, se sujar, né? Dá ruim, né? Bom, o que é importante a gente sempre ficar claro no nosso negócio é que a gente
a gente tem dois grandes monstros a vencer com o cliente, tá? Inclusive, até queria perguntar para vocês, até para o time de consultores aí que estão aí, se vocês têm isso na cabeça de vocês, é claro, na cabeça de vocês, quais são os maiores monstros que a gente enfrenta no nosso negócio, né? A gente acredita que são dois monstros que a gente enfrenta, né? Inclusive um bem maior que o outro. Alguém se arriscaria a falar aí o que seriam esses monstros para vocês? Todo mundo pensando ainda, só um minutinho. Todo mundo se torceu todo da cadeira. Eu não quero... Você, quando pergunta sobre os monstros, sobre dois monstros, você fala no modo geral ou no viés do que é a captação de lead, enfim? Não, no nosso processo de venda. A gente tem um cliente e a gente precisa vender para esse cliente. Nós entendemos que existem dois monstros, bom, não precisamos numerar, então, não precisa colocar dois, mas para vocês, quais são os maiores desafios para conseguir converter em venda um cliente, desde que ele chega, enfim, o processo inteiro, no macro, olhando de cima. Eu tenho um cliente e eu preciso vender. O que eu preciso satisfazer esse cliente para poder vender? Quais são esses desafios para vocês? Hoje a gente tem não vou falar de monstro, né, mas vou falar talvez de uma pequena barreira, que é, inclusive, a própria concorrência. Né? Eu fiquei assim alarmado quando você falou que tem aí 700, não sei quantas marcenarias cadastradas na sua cidade, é uma coisa muito louca. Né? Mas você também me deu um número de que você não tem nenhuma loja que tenha assim, a ponta para competir contigo. Não sei o que é bom, o que é ruim. É o pior dos dois mundos. Porque aqui eu tenho pelo menos 8 marcas na minha cidade, de linha A, B e C, fora o marceneiro. Né? Então, eu acredito que o monstro, que o muro, ele acaba sendo assim... Ele é um leão, vira um gatinho, a partir do momento que você faz um excelente briefing, né? Faz o raio-x da vida financeira do cara ou das intenções de compra dele. Conforme você foi desenvolvendo a sua fala a respeito do procedimento de lead, a gente está fazendo de forma contrária. Porque o que acontece? A gente está fazendo de forma errada, né? Vamos falar nesses termos. Porque a gente estava com um raio de alcance aí muito grande e a gente também conhece as cidades, né? A dificuldade de chegada, o perigo de chegar, né? De trânsito. De tudo. Por exemplo, na sua cidade tem uma faixa do semáforo. Aí não tem semáforo. O cara vai, pisa na faixa e o pessoal para, não é isso? Então, aqui o cara joga em cima e atropela. Então, o que eu quero dizer para você é que, às vezes, a gente tem muito acomodado, o cara não está fazendo merda nenhuma, com perdão da palavra, em casa, e ele fala assim, vou pedir um orçamento lá naquela loja. Entendeu? Então, a gente agia de forma errada porque é quase que cultural a gente acreditar que vai dar errado. Eu estou falando por mim, tá? Acreditar que vai dar errado. Esse cara está de longe, esse cara não está fazendo droga nenhuma e está aqui enchendo o saco da gente. Mas porque a gente pegava um caminho diferente, errado. O que a gente fazia? Fazer uma prévia de orçamento e lançava para o cara. E é exatamente isso que acontece. Quando você manda o orçamento para o cara simplesmente tem um orçamento, uma ideia de projeto e tchau, ele faz o que ele quiser com aquilo. Entendeu? Exatamente. Agora, com relação ao monstro, eu ainda vou ficar sem te responder, porque eu acho que é a concorrência que a gente tem que batalhar por ela aqui. A questão do cara, né? Quando você faz o briefing, você não tem problema de financeiro. O cara, no momento... Engraçado que a gente faz a seguinte pergunta, você tem ideia de quanto pretende investir? Não, você está com uma planta, o cara está na tua mesa, já viu o showroom, já viu tudo. Quanto você quer investir? Eu não faço ideia. Ele responde, ele dá uma outra resposta, porque a pergunta não foi essa. Né? Ele pode não ter ideia de quanto custa, qual o valor do móvel planejado, mas ele tem que ter ideia de quanto ele quer, quanto ele tem no bolso para investir em imóveis. Já começa por aí. E depois que ele fala isso, tu fala o quê daí? Quando ele fala o quê?
Que ele não tem ideia. Eu não tenho ideia, eu corrijo ele assim de forma muito sutil e educada e faço a pergunta de novo, né? Reformulando a pergunta, porque eu não perguntei se ele tinha ideia do valor do mal planejado. Eu só quero ter uma base, uma linha de começo para entender o quanto ele quer investir. Mas isso, claro, depois a gente já conversou sobre ideias de valores. Então, ele sabe que o básico custa 20, o intermediário custa 40 e o top custa 85. Né? Mas, mesmo assim, às vezes o cara só nega essa informação. Né? E no lead, cara, a gente... quando eu falei da faixa do semáforo, é com relação à questão cultural e educacional. Porque o cara, porra, cara, se você está numa cidade pequena e você tem pessoas que são cultas e te respeitam como profissional, né? Não sei se é o caso aí, se você sofre essa dificuldade, as coisas andam assim de forma mais tranquilas, né? Mais elitizada. Agora, cara, você está numa cidade grande, carioca já tem uma fama de desgraçado danado, você deve imaginar. Então, o camarada, pô, tu vai, não, estou aqui, vou lá pedir um orçamento para o cara. Agora, foi assim de forma esclarecedora, foi assim de grande valia para a gente entender qual é o seu processo. Né? E o teu nome qual é mesmo? Marcos. Marcos, muito bom o teu comentário, porque o teu comentário deixa claro para mim que isso que a gente está desenvolvendo aqui, ele vai ser aplicável no Brasil inteiro. Porque, assim, ó, existem questões... Bom, vai ter suas adaptações, sem dúvida nenhuma, mas, cara, o ser humano, ele é o ser humano, seja aqui ou na China, né? Sim, claro. Só vocês terem uma ideia, eu tenho formação na DM, enfim, mas eu me formei também em teologia e em filosofia. Então, eu tenho pós em teologia, inclusive, enfim. Eu entendo muito como o ser humano pensa e como as estruturas dele, né? Então, eu tenho, inclusive, um hobby que é o xadrez, né? Que a gente consegue pensar muito bem as casas e as jogadas antes delas mesmo acontecerem, tá? Então, o método que a gente está criando aqui, inclusive para a parte comercial propriamente dita, é um nível de método que vai ser muito bem aplicável para vocês. E eu vou falar um pouco mais sobre ele, tá? E eu não tenho dúvida, Marcos, que vai ajudar também. Pô, se o lead já foi esclarecedor, eu acho que isso aqui vai ajudar bastante. Acredito, não sei, mas é o que eu acredito. E eu vou falar para vocês o seguinte: eu vou iniciar pelos monstros, tá? O Sadal deu um sinal aqui dizendo que a reunião vai acabar, então eu não sei se vai cair. Se cair, a gente deve voltar. Mas eu acho que eu precisava pelo menos falar dessa linha do comercial aqui. Talvez eu leve mais uns 15 minutinhos. Estou aqui por vocês, na verdade. Eu separei a agenda aí de vocês por 1 hora, então não sei se vocês têm outros compromissos na frente. Como eu falei no começo, eu não tinha pretensão aqui que o Henrique ia, em 1 hora, solucionar a vida de vocês, mas acho que gera essa conexão. Pelo menos a gente pode ter outros momentos, pelo menos a gente sabe a quem consultar e gera um pouco dessa ajuda aí. Mas estou por vocês. Se vocês puderem continuar, acho que seria legal, pelo menos, a gente finalizar a linha de raciocínio aí. Não, vamos lá, taca a ficha. Eu também não tenho intenção show de bola, Marcos. Eu também não tenho intenção em levar a exaustão esse assunto, porque não vai ser fácil, não é assim rápido. Imagina, a última loja que eu treinei foi a loja de Brusque, aqui na loja, e eles entraram aqui 8h30 da manhã, a gente saiu 8 da noite, né? Foi jantar junto, quer dizer, foi muita informação, muita troca de ideias, e então não é em 1 hora que eu vou conseguir adentrar nos assuntos, mas eu acho que esse assunto que vai ser importante, que ele passa do lead para cliente, digamos assim. Quando você já tem a conexão cliente, seja ela em showroom, seja ela na casa do cliente. Pelo discurso do Marcos, eu entendi que vocês tendem a trazer o cliente para a loja e não ir na casa do cliente, né? Eu acho isso muito bom para a região de vocês. Haja vista que tem, como vocês falaram, aí o Marcos falou, de ter muita gente que joga isso e faz orçamento, enfim, porque está lá o anúncio e aí quer saber. E bom, chamar ele para a loja mostra um pouco de comprometimento da parte dele, tá? Então, bom, entendo tranquilamente, a gente sempre empurra primeiro para ir na casa do cliente, para evitar com que ele saia de casa e deixar ele lá coçando o saco mesmo na casa dele. A gente não quer incomodar ele, então a gente vai até lá. Acho que vocês poderiam talvez repensar nisso, mesmo com todos os problemas de trânsito e falta de educação social, digamos assim. Eu acho que
Até porque a geolocalização de vocês, o raio é pequeno, né? Estão falando de 8 km, 10 km, aqui estão falando de 30, 40, entendeu? E a gente vai. Eu acho que poderia ir, porque a chance de vocês ir na casa do cliente e já lá mesmo, já tirar esse cliente fora da carteira é melhor, né? Então, mas se vocês querem trazer o cliente primeiro, tá tudo bem também. Mas o fato é que quando ele entra na loja, quando há essa conexão tete a tete, frente a frente. Bom, a nível macro, tá? Agora para o time muito específico para consultores. O que nós entendemos, pessoal? Nós temos 2 monstros que nós enfrentamos, tá? E vocês vão entender, eu tenho dúvidas se vocês irão discordar de mim. Acho que vocês vão concordar comigo. Hoje, no nosso negócio de imóveis planejados, nós temos 2 monstros a vencer. Tá? Um é grandão e o outro é pequenininho. Tá? E os 2 monstros se chamam preço e projeto. Ponto. Esses são os nossos desafios. O resto é resto. Não existe nenhum outro monstro a ser vencido. Esses 2 monstros são os que nós enfrentamos. Inclusive, no treinamento que a gente passa aqui para o nosso time de consultores, para as outras lojas, ele está aqui, né? Inclusive, vocês não levem em consideração o meu desenho, que eu sou excelente em dizer isso, né? A gente tem 2 monstros, um grandão e um pequenininho. Então, esse treinamento que nós desenvolvemos aqui, ele é composto de 7 etapas, tá? Primeira etapa, medição, um showroom, né? Qualquer um deles. Segunda etapa, análise de crédito. Terceira etapa, um grupo que a gente desenvolve com o cliente para poder trocar ideias ali. A quarta etapa, alinhamento financeiro, que inclusive é um alinhamento financeiro que já foi feito no briefing, na medição ou showroom, né? Só que a gente reforça ela aqui de novo, para não ir para a sexta etapa, que é a apresentação, sem estar alinhado o financeiro. Então, o alinhamento financeiro, mesmo tendo sido feito aqui na primeira etapa, ele volta a ser uma etapa por si só, por ser muito importante. Por quê? Porque o monstrão, o grandão, é o preço. Tá? E aí, Marcos, você vai colocar dentro desse monstrão as concorrências, por exemplo. Por isso que ele se torna grandão. Porque tem concorrência, tem marcenaria, tem um monte de coisa, tem as crenças do cliente, que ele acha que nunca vai pagar 20 mil numa cozinha. Nunca, isso aí moralmente me fere. Assim, esse monstro, que é o monstro do preço, ele é grandão, porque a gente tem vários fatores aí que fazem ele grande, né? Então, esse é um monstro que a gente precisa vencer. Esse é o primeiro, né? Só que a gente não vence ele nas etapas, a gente vence ele lá na apresentação. Mas, para chegar lá, eu chamo de morte por inanição. A gente vai cortando os meios de alimentação desse monstro. Como é que a gente faz isso? Gestão de interesse, alinhamento de expectativa. Ou seja, no briefing nós já vamos fazer essa pergunta que tu fez. Você se programou para esse investimento, ou Marcos? E nesse planejamento que você fez, você tem uma expectativa financeira para esse investimento? Você tem um budget para isso? Não é? Essa é a pergunta máxima. E muito bem, fez essa pergunta, me deixa até feliz de saber que faço essa pergunta. O problema é quando o cliente diz que essa responsabilidade é tua, não é minha. Eu estou aqui exatamente porque eu preciso de alguém que me fale. Porque é um monstrão, esse monstro é grande, ele é forte, ele precisa ser vencido. Né? Então a gente desenvolveu algumas cópias, algumas objeções para matar esse monstro à míngua, né? Por inanição. Então a gente desenvolveu uma coisa chamada balões. Tá? A gente dá balões logo depois dessa resposta do cliente, quando é uma resposta que não é satisfatória para nós, a gente entrega os balões para ele. Eu já vou falar melhor sobre ele. Um outro monstro, que é um monstro pequenininho, é o monstro do projeto. Tá? E por que ele é pequenininho? Porque ele é técnico. Ou a gente atende o projeto ou a gente não atende. É simples assim, entendeu? Ou a gente faz um brief bem feito, entendendo o que ele quer de funcionalidades, cores, acabamentos, ou a gente entende isso, ou a gente não entende. Se a gente não entender, esse monstro do projeto vai nos matar. A gente fez errado o briefing. Se a gente entendeu todo no briefing, a gente entendeu no que tange a projeto, esse monstro ele é morto na apresentação. Porque se a gente fizer direitinho, ele é morto na apresentação, ele morre naturalmente. O problema do monstrão, que é o preço, esse aí é um problema. Então a gente tem que tratar ele por isso que a gente precisa ver o nosso processo de cima, a gente precisa ver o nosso processo no macro, não no micro, a gente precisa olhar de cima. Quais são os meus passos com esse cliente? O que eu preciso vencer nesse cliente? Então a gente entendeu que no nosso negócio, e isso se aplica no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, onde é que for, são 2 problemas, são 2 monstros. Preço, projeto. Um é maior que o outro. Então,
Quando o cliente a gente conhece ele no showroom, dentro dessa etapa showroom, e aí tá aqui, ó, dentro da etapa showroom, né, etapa 1, a gente tem algumas coisas a seguir dentro dessa etapa, né? Então, por exemplo, um briefing bem feito, se gaste 2 horas num briefing para gastar 10 minutos numa apresentação, venda se faz no briefing e não na apresentação, a apresentação se tira pedido, se assina contrato, não se vende em apresentação. Então, se vocês estão tentando vender a apresentação, está errado, se vende antes, né, é o processo. Consultor de vendas vende no processo, ele não vende na apresentação. Inclusive, ele nem vende, é o cliente que compra, né? Ele faz o cliente comprar, né? Ele faz as perguntas certas no momento certo e o cliente vai vendo que realmente era aquilo que ele queria, era a empresa que ele queria. Então, inclusive tem um vídeo muito bom do Flávio Augusto, que eu poderia depois mandar para vocês, onde ele faz o GeoJ comprar o próprio curso dele de inglês. Acho que você já deve ter visto, é bem batido esse vídeo, mas é muito interessante porque é sobre isso, é fazer o cliente comprar, não a gente vender. E como é que faz o cliente comprar? Perguntando. Quem fala mais? Bom, e aqui não me coloque nesse que eu estou aqui falando para você, então eu vou falar pra caralho mesmo. Mas assim, numa negociação, quem fala mais perde. Isso tá aqui, né? Tá aqui, tá escrito aqui. Bom, não vai aparecer, mas vai tá dentro desse quadrado aqui. Quem fala mais perde. Então, isso é lei. Quem fala mais perde. Ou seja, o bom consultor é aquele que faz boas perguntas. O bom consultor é aquele que sabe o momento das perguntas. O bom consultor é aquele que entende o cenário, entende quem é a autoridade, quem é a influência, a IGUCA básica, né? Ele entende, e ele inclusive usa técnicas de programação neurolinguística, entende movimento de corpo, movimento facial, movimento, a entonação de voz, ele entende tudo isso que está acontecendo, gestos, enfim, e ele às vezes ele precisa até separar para conquistar, na arte da guerra. Então às vezes ele separa, às vezes ele começa a tratar mais com o homem do que com a mulher, um pouco mais com a mulher que com o homem, ou daqui a um pouco ele se levanta e pede para o projetista que está do lado, o arquiteto, enfim, dar uma saída para quebrar o gelo. Enfim, ele usa algumas técnicas, né? E aí, na etapa apresentação, eu poderia falar melhor com você sobre isso, né? Mas nesse brief inicial, né, é ali que a gente vende, é ali que a gente vai conquistar o cliente, fazendo o brief bem feito. Só que isso se faz com muita clareza, porque se não fizer isso com muita clareza, você leva para dentro dessa casa um monstro muito bem vivo. E aí você tem uma grande probabilidade de morrer para esse monstro, que é o que está acontecendo na loja de vocês. Vocês estão deixando esses monstros vivos, fortes, e no final ele está acabando matando vocês, porque ou está com uma conversão baixa, vocês estão levando coisa ruim para dentro da sala, exatamente porque vocês não estão vendo esse processo anterior, vocês não estão matando esse monstro. Então, quando eu pergunto para o cliente, né, ali no brief, né, eu vou perguntar sobre projeto, porque eu preciso matar esse monstro, então projeto, preciso entender o que ele quer de projeto, tal, para matar isso. Entendi isso, eu vou falar eu vou perguntar para ele se é o momento dele estar tomando essa decisão, se realmente esse é o momento, porque, bom, né, Marcos, eu preciso te explicar isso, o nosso time de projetistas aqui, nosso time de arquitetos, né, só hoje nós temos 78 projetos para estar desenvolvendo. Mentira, né? A gente tem 3, né? Mas joga lá 78 projetos para serem desenvolvidos. Então, assim, a gente, sem problema nenhum, a gente pode estar desenvolvendo o teu projeto. Acho que vamos ter sucesso nisso, vamos conseguir te atender. Eu só precisava pegar o time certo, exatamente o momento certo, para a gente estar desenvolvendo esse projeto. Para depois não tomar teu tempo, trazer você para apresentação, sendo que daqui a pouco não é o momento, você tem um muro para fazer nessa casa, você tem o carro que você tem que pagar. Assim, a gente pode estar trabalhando e estar juntos ali, a gente vai fazer um grupo, depois a gente vai conversando sobre referências, enfim, mas para a gente estar avançando para o projeto no momento certo, né, no momento que for a tomada de decisão. Bom, clareza, né? Clareza é algo que precisa ser o nosso fio condutor no atendimento, clareza. Se o cliente não tiver dentro dessa clareza, se ele não tiver apto, bom, é ele que não está pronto, não somos nós somos prontos para vender para quem quer, e não para atender quem não quer, entendeu? Então, como é que a gente sabe que a gente vai vender para quem quer? Muros, etapas, você vai levantando o muro e o cliente vai vindo, ele vai demonstrando interesse, ele vai avançando, não a gente que vai entrando na casa dele, não a gente que vai avançando, porque se no final a gente correr atrás do cliente, a gente vai estar mal. Então a gente tem que fazer o contrário, fazer com que ele corra atrás de nós. E como é que a gente faz isso? Né? É o cara que está na balada, né? O cara que está na balada sai desesperadamente atrás de conquistar a mulher, ele não vai conseguir. O cara que está ficando com a menina é um chiclé, ela vai correr, o cara é um saco, pé no saco, né? Agora, o cara que é mais reservado, o cara que é mais, né? Inclusive mais
mais duro na queda, aí a mulherada vem em cima, né, digamos assim, fazendo essa analogia de conquista, né, de relacionamento. Isso acontece com o cliente, é exatamente a mesma coisa. Você correndo desesperadamente atrás dele, não, eu te dou 24 vezes, não, aqui nós temos 90 dias para parcelar, não, aqui a gente te dá o projeto de graça, não, toma o meu iPhone também, ó, pega a chave do meu carro, a gente vai dando tudo pro cara, né, e o cara vai saindo, ele vai indo embora, ele começa a achar muito estranho tudo isso. Então a gente precisa colocando esses muros. E entendendo isso, a gente chega no budget, né? No quanto que ele quer investir, que é um monstrão. Eu entendi o monstrinho, que é o projeto, captei tudo, anotei tudo, aí eu vou pro monstrão. Quanto você planejou? Olha, isso é um problema teu, não é meu? Você que tem que me dizer. Bom, o que acontece? Aí a gente entra em alguns pontos, e um dos pontos é aquele balão que eu te falei, são a técnica dos balões. O que acontece? Hoje, para a gente desenvolver um projeto, né, a gente pode estar desenvolvendo um projeto para o cliente e isso não atender ele no fim. Então, a gente deixa isso muito claro para ele. Olha, a gente precisa entender mais ou menos a tua expectativa de investimento, porque, sim, o valor, o preço, né, o orçamento, isso eu vou te dar tranquilamente. Isso, a gente precisa reproduzir o projeto ou desenvolver o projeto para chegar nesse orçamento. Uma prévia de investimento a gente vai conseguir estar alinhando agora, mas eu preciso entender de ti para não chegar na apresentação e eu te apresentar uma cozinha. Vamos supor que esse cara, né, ele te deu todo o projeto como ele quer e tu já sabe que vai dar uma cozinha de 20 mil, tá? Vamos supor, vai dar 20 mil a cozinha. Tu já sabe mais ou menos. Tu entendeu que é mais o parcelado, e aí tu não vai tratar o 20 mil à vista com ele, tu vai sempre pensar em tratar com ele em parcelas, né? Isso vocês devem fazer aí, vocês entendem que é o parcelamento. Então, se eu falar, você sabe que é 20 mil. Aí tu fala assim, ó, bom, eu tô te perguntando isso porque tu imagina se eu te apresento uma cozinha de 60 mil reais na apresentação, né? Ou se ele é um parcelamento, imagina se eu te apresento lá uma cozinha que vai dar um parcelamento aí em torno de 2 mil reais por mês. Ele vai se assustar, né? Então, tu já joga esse balão lá em cima, lá no alto. E eu também, eu preciso entender, porque eu preciso saber qual é o teu limite. Se daqui a pouco tu tá pensando em umas parcelas, aí tu vai dar os balões. Tu tá pensando em uma parcela para esse investimento de cozinha entre R$ 1.000 por mês, não, aí vai dar uns 850, né, que é 20 mil, né? Então tu vai botar ali 850 a 950, o que vai dar 21, 22, né, aproximadamente. Então o balão, vou botar aqui, ó, 850 vezes 24. Estamos falando de 2.400, né? Então, falar 850 a 950, né? Então, o balão menor, o menor balão, é o balão muito próximo da expectativa dele, que tu já viu que vai dar 20 mil. Então, o balão menor, tu vai dar próximo daquilo que é. E o balão maior, tu vai assustar ele. Por quê? Porque ele vai se agarrar no menor. Ele vai olhar os 60, o 2 mil de parcela e falar, não, tá louco? Não. Cara, tem que ser nesses 850 aí, que não, 2 mil por mês eu não tenho. Entendeu? Então ele vai se agarrar no menor. Por quê? Porque quando a gente está se afogando, o jacaré é tronco, a gente se agarra no jacaré. Né? Então, assim, a gente dá um menor e um maior para fazer ele se agarrar no menor. E quando ele se agarra no menor, ele se agarra exatamente na expectativa que a gente estava pensando em dar. E quando ele se agarra nesse balão menor, nessa técnica, e ela sempre funciona, né, a gente vai falar, bom, então eu preciso analisar. Sempre difícil, é sempre difícil para mim, entendeu? Bom, então, falou entre 800, que o ideal para ti seria os 850, 900. Bom, eu vou analisar direitinho, vou ver como é a arquiteta aqui, vou sentar com ela direitinho, mas acho que pode ser possível, sim. Olha a dificuldade. É óbvio que é possível, né? Mas eu tô gerando dificuldade. Por quê? Para não ser fácil, porque se for muito fácil, é o cara que é o chiclete na mulher. A mulher não quer, mas ele nem perto, né? Então, assim, se fica muito fácil, o cliente começa a não dar valor. Ele não dá valor para o parcelamento. Ele não dá valor para os 60, 90 dias de primeiro pagamento. Ele não dá valor para essas coisas. Ele simplesmente usa a gente como ele usa. Então, quando tu dá esses balões, ele se apega no balão menor, sempre. Isso sempre costuma funcionar. E a partir daí, a gente avança o processo nesse balão menor. Né? Então, no final, foi ele que deu. Porque tu falou muito bem, Marcos. Porque no fim ele não tem noção do preço, ele não tem noção, às vezes até tem, porque está um monte de orçamento na mão, mas ele tem noção do quanto que ele quer investir. Isso ele tem. Né? Talvez não exatamente, né? Eu tenho 19.900, não,
mas ele tem um teto. Cara, eu não posso gastar mais de 15 nisso aqui. Então, o cara que tem 15, ele tem 20 para pagar parcelado. Isso é tranquilo, entendeu? Então, essa técnica dos balões, inclusive está ali, ó, os balãozinhos, né? É uma técnica que a gente usa bastante e costuma funcionar para a gente poder avançar com esse cliente muito bem alinhado na expectativa. Então, se no briefing já ficou meio que alinhado, então, parcelas de 850 a 950, então agora eu precisaria saber no nome de quem que a gente poderia fazer essa análise, né? E pega o dado dele ou da esposa, enfim, e faça a análise junto à fábrica. Ele vai falar, olha, mas eu vi num anúncio em 24 vezes, né, que vocês fazem 24 vezes. Bom, realmente, a gente tem essa condição com a fábrica, mas isso é mediante análise de crédito, isso não é aqui a nossa loja que faz essa análise, é a nossa fábrica, né? Então eu preciso mandar lá para eles e ver, ó, dificultei de novo, eu tô sempre tirando o pé, eu tô sempre me afastando, né? E ele vai vindo, não, tranquilo. Aqui acontece caso, tipo assim, ó, não, tranquilo, então pega meus dados, não, se tu precisar te mando até o da minha esposa. O cara querendo dar os dados, assim, porque ele já viu que talvez não vai ser fácil, então já pega até do meu esposo para dar certo. Então, a gente está sempre tirando o pé, e ele está sempre vindo. Então, depois de ter feito isso, faz a análise de crédito, aprovada a análise de crédito do cara, aí estamos tratando de cliente do parcelamento. Eu não sei o que é mais comum para vocês, se é o parcelamento ou à vista, mas vamos tratar do parcelamento. Analisou, deu certo, aprovou o crédito, a gente faz um grupo de WhatsApp aqui, né? Então, esse grupo de WhatsApp aqui tem mensagem padrão inicial, tem toda a razão pelo qual. Então, nesse grupo a gente deixa muito bem alinhado as coisas. Inclusive, dentro do grupo, onde a gente vai explicar. Primeiro a gente monta um texto iniciando o grupo, depois eu posso mandar para vocês também, não tem problema. Manda o texto iniciando o grupo, os pontos do porquê o grupo existe, que é referência, alinhamento financeiro referência. A gente não fala alinhamento financeiro, é referências que a gente precisa pegar, a data de alinhamento de projeto e transição para o pós-venda. Aí aqui a gente tem um setor de pós-venda, a gente usa muito na venda, inclusive. Então, a razão pela qual a gente manda um áudio depois para quebrar a formalidade, explicando a mesma coisa que o texto. E depois a gente manda mais um áudio alinhando a expectativa, formalizando a expectativa que foi acordada no briefing. O que a gente está falando de novo? Por que a gente está falando de novo de financeiro? Porque a gente precisa matar o monstrão que é o preço. Porque a gente não vai chegar na apresentação e o preço ser, o orçamento ser uma surpresa do cliente. E se chegar, nós aqui, nós tratamos muito esse ponto no processo, com o alinhamento financeiro, que quando o cliente chega na mesa e ele fala que vai pensar, negão, esse cara toma um pau na mesa que tu não tá entendendo. Mas ele toma uma tuna, assim, uma cagâmela a pau aqui, o cliente, entendeu? Porque, como assim tu vai pensar? Pô, tu teve 2 semanas de pensar. O que tem diferente... Quando o cara fala que vai pensar. Como? Não, desculpa, que tem um consultor que faz isso aqui naturalmente. Esse camarada aqui, ó. Ele é brabo, esse aqui é brabo. Eu saio até de perto. Porque ele bate nos clientes? Porque eu saio até de perto para você testemunhar. Esse é dos meus, então. Esse é dos meus. Aqui, ó, vai fechar a boca toda aí. Exatamente. Aí existem técnicas, inclusive, na negociação. Bom, a negociação, ela é o último ponto. Ele é o último ponto da 6ª etapa, né? Ele está aqui embaixo, ó, a negociação. Na negociação existem algumas perguntas, algumas técnicas que a gente usa para evitar esse tipo de coisa, tá? E eu vou chegar lá. Bom, aí no grupo a gente formaliza de novo aquilo que a gente alinhou. Vou usar o Marcos, né? Agora que o Marcos se expôs, aí eu vou usar ele como exemplo, tá, Marcos? Tu me perdoe. Então, assim, Marcos, então, assim, como a gente criou esse grupo com essa intenção que eu te expliquei aqui em cima, eu só estou aqui formalizando, então, aquilo que nós acordamos aqui no nosso showroom, que nós vamos estar desenvolvendo, então, o teu projeto numa expectativa entre 850 e 950 de parcela. A gente tenta evitar falar o número, tá? Então, vai que esse cara queira em 36 vezes. Né? Tem cliente que não dá bola. Cliente que dá bola, aí tem cliente que fala, mas aí 24? Bom, a gente fala, sim, estamos fazendo dentro dos 24, né? A gente tenta evitar, né? Se o cliente, é o cliente que tem que... A responsabilidade é dele, não é minha, entendeu? Se ele não se ligar, não é dele, entendeu? Então, assim, então 850, 950, né? Então, formalizando o que a gente combinou, eu não tenho dúvida que nós vamos atender, né, as tuas expectativas de projeto, mas a gente queria saber, Marcos,
Essa pergunta é uma pergunta cabal no grupo. E o grupo serve por causa dessa pergunta, tá? Marcos, eu queria saber se realmente a gente se atém aos 850, 950 para desenvolver o teu projeto, ou a gente pode ter uma liberdade criativa? Essa é a pergunta que a gente faz. 25% dos clientes respondem: não, me surpreendam, tá? Me surpreendam. Fica tranquilo. A grande maioria, botar aí, 80% dos clientes dizem assim, ó, não, vamos manter os 850, 950. Bom, tá vendido, entendeu? Vendemos já, porque se ele chegar lá e o monstro quiser se ressuscitar, o monstro do preço, aí ele vai apanhar, porque daí nós vamos socar ele até ele deitar. Porque foi alinhado, né? Foi alinhado isso no showroom, foi alinhado isso no grupo, e a gente pergunta, então podemos avançar? Aí ele vai responder, podemos avançar, ok, avance nos 850. E a gente avança nos 850. Bom, o grupo ele chegou ao ápice da sua razão existencial, que é alinhar o financeiro, que a gente precisa matar o monstro do preço. Porque o monstro do preço tem concorrências, tem crenças limitantes, tem bolso do cliente, tem um monte de coisa que faz esse monstro ser grandão. Porque eu estou partindo do princípio que o monstro do projeto, eu vou matar ele, porque eu já entendi tudo, a arquiteta vai entender tudo e está tudo certo. Mas o monstro do preço, ele é terrível. Ele ressuscita do nada, ele ressuscita na mesa. Ele é bem louco, né? A gente precisa matar ele. Então, quinto passo, né? Nosso quinto passo. Então, isso é uma coisa que precisa ter muito, muito clara para vocês. O briefing, ele é a coisa mais importante do nosso processo. Ele é o veículo mais importante do nosso processo. E ele precisa estar ligado diretamente com o alinhamento financeiro. Se nós, no briefing, não tivermos a clareza que o alinhamento financeiro, essa gestão de expectativa, essa gestão de interesse entre nós e o cliente, e esse alinhamento não tiver bem feito, vai dar merda. Então, a gente precisa entender isso. Inclusive, aqui está muito claro, né? Briefing e financeiro, alinhamento financeiro. Então, isso precisa estar muito conectado. Todo o nosso processo, ele gira em torno disso, né? Do nosso briefing e do alinhamento financeiro. Por isso que o alinhamento financeiro ele se torna uma etapa por si só, que é a quarta etapa, porque ela, no final, é o monstro maior. Então, a gente precisa muita ênfase nisso. Aí vem para a quinta etapa. A quinta etapa é quando a gente avançou, que a gente deu ok e tal, e a gente vai para a etapa da estratégia. Então, hoje, eu não sei como é que é vocês, se vocês têm gestor, eu não tenho, como é que funciona isso, são os donos, enfim, não sei como é que funciona, mas aqui, nenhum consultor vai para uma mesa de negociação sem bolar uma estratégia. Então, nós bolamos uma estratégia juntos. O primeiro ponto dessa estratégia é perfil psicológico. A gente traça o perfil psicológico. Existe perfil psicológico. A gente... Acho que caiu. Você vai falar dos perfis psicológicos. Acho que você está falando dos 3 perfis. Então, perfil psicológico. Precisa entender quem é esse cara. O que ele faz, onde é que ele vive, o que se alimenta, quem é a esposa dele, se é um cara grosseirão, um cara machistão, se é um cara que sentiu que bate na mulher, sentiu um cara querido, é um cara que a mulher teve um problema de saúde, mas ele está querendo comprar cozinha nova para ela, para agradar ela. Entender tudo, traçar esse perfil psicológico, né? Ou ela é uma cliente que ela se separou agora porque vivia um casamento abusivo e o consultor precisa entender isso, precisa entender a psique, precisa entender o perfil psicológico, não dinheiro e madeira e cor, isso aí é nada pra gente, isso aí não importa. O que importa é entender o cliente, é aí que a gente vai pegar ele, é aí que a gente vai amarrar ele, entender quem é esse cara. E aí, às vezes a cliente se divorciou e ela estava num casamento que ela não tinha voz, e aí agora ela quer se libertar e quer comprar uma cozinha. E aí nós vamos empoderar ela, aí nós vamos falar para ela que olha como é legal ver hoje em dia, né? Uma mulher decidida, aí vai querendo gatilhos na cabeça dela, vai conduzindo ela à compra sem ela perceber. Então a gente precisa estar muito atento ao perfil psicológico do cliente, né? O segundo ponto da estratégia é o stalker. Então, assim, a gente precisa stalkear esse cara, a gente precisa saber quem ele é, precisa ver Instagram, precisa ver Facebook, ver o que esse cara, entendeu? Ver o que ele gosta. Aqui o cliente chega aqui, tá tocando louvor, ele nem sabe por que tá tocando louvor, tá tocando música da igreja, porque ele é da igreja, entendeu? E a gente monta toda uma playlist para ele, e ele não percebe, ele se sente familiar ao local. Bom, eu tô falando tudo, mas muitas dessas coisas vocês possivelmente já fazem. Então, assim, não quero ser redundante também para vocês, mas só tô contando os processos. Então, às vezes esse cara chega aqui,
o cara toma um chimarrão, por exemplo, aqui no sul, né? Toma um chimarrão, a gente chega aqui, já tem um chimarrão na mesa ali pronto, e ele chega, pô, você também toma um chimarrão, oh, legal, ele se conecta com o cara, cria uma conexão. A gente entende que o cara tem 2 cachorros, que é a vida do cara, a gente joga esses cachorros no projeto, num quadro lindo, maravilhoso na sala. Quando ele chega aqui, a gente coloca na sala reservada para fulano de tal, coloca o nome da família, pergunta o nome dos filhos, ele pergunta como é que sabe, a gente pergunta tudo isso, a gente precisa entender isso. Então, esse stalkeamento, isso aí é importante, stalkear o cliente, né, entender quem ele é. Então, é um processo bem delicado, essa parte da estratégia, é aí que a gente vai conseguir reduzir todo o dano, se preparar para todo tipo de saída que o cliente vai ter na hora da apresentação. E o último é uma estratégia financeira. Então, o consultor ele senta na minha frente e ele fala, ó, pensei nessa estratégia e nessa. Então, a gente usa muito a técnica do contraste, vocês devem usar a técnica do contraste também, mas a gente sempre usa ela. Então, ele me apresenta a técnica do contraste, converso ali com ele, pergunto se a pedra foi muito bem clara no briefing, se está tudo certo, como é que foi a questão da pedra, se ele sabe desse investimento, né? Daqui a um pouco ele falou que tinha uma entrada, daí a gente já pensa sobre isso. Tá, e se ele chegar aqui e não tiver entrada? Tu vai pensar em uma jogada? Pô, então vou pensar numa jogada financeira, sem entrada, devolvendo a entrada para o cara. Então, todo esse processo. Então, na etapa estratégia, tem 3 pontos, que é o perfil psicológico, o stalker e o financeiro. Então, isso a gente vai bolar juntos, eu e o consultor. E a 6ª etapa é a apresentação, onde ele chega no showroom, a gente apresenta o showroom de novo. Bom, se ele não foi, né, no showroom, se ele foi, ele já conhece o showroom, vocês já apresentaram, então a gente passa mais ou menos ali, novamente pelo showroom, perguntando se ele tem dúvidas. Esse momento é um momento extremamente importante, quando o cliente chega na loja, e esse passo é extremamente importante, que é a apresentação do showroom, a gente chama. Bom, ele já veio na loja antes e já conhece o showroom, mas a gente passa de novo pelo showroom de uma maneira rápida, mas é um momento que a gente solta pílulas, é um momento que a gente cria na cabeça dele a vontade de comprar, o empoderamento para comprar, as tomadas de decisões, onde a gente vai criando gatilhos na cabeça dele, ele não vai percebendo, mas a gente já bolou toda a estratégia de todo o percurso dele até a sala de apresentação. Então, o consultor ele já está preparado, desde que ele recebe o cliente, jogando na cabeça do cliente pílulas de fechamento, né? Então, muito feliz de te receber hoje aqui, Marcos. Estou muito contente mesmo. A gente se esforçamos ao máximo, não tenho dúvida que a gente vai atender. E como hoje tu realmente estava bem decidido para estar fazendo esse fechamento, olha só, já estou criando na cabeça dele que ele veio para fechar. Já estou criando pílulas e pílulas na cabeça dele. Porque vai ser uma grande surpresa para mim se chegar na hora e dizer que não. Então, assim, e os consultores aqui estão preparados a demonstrar essa surpresa. Como, por exemplo, como assim? Eu não entendo. Você joga para trás, né? Comportamento, né? Corporal, né? Como assim? Eu não entendi. Não, mas agora cruzamento de braço. Então, todos esses detalhes a gente vai demonstrando para o cliente esse desconforto. Como assim? Não, mas estava tudo certo? Então, todo esse processo a gente vai tratando. Nesse percurso do showroom da apresentação, onde a gente vai largando essas pílulas de fechamento na cabeça dele, né? Porque é possível que no showroom ele solte. Não, mas assim,